Quantas vezes você já pensou, por que não pensei nisso antes? A verdade é que o óbvio é invisível até se tornar evidente demais para ignorar. Na correria do dia a dia, na busca por respostas, esquecemos de olhar para o que está bem na nossa frente. Mas esse é o problema. O óbvio é simples e é justamente por isso que tanta gente o ignora. Só que ao longo da história foram ideias óbvias e até mesmo teorias que pareciam banais que mudaram o mundo, na ciência, na arte e nos negócios. Então, por que insistimos em complicar o que é simples? Como enxergar o óbvio pode transformar sua vida e até melhorar o convívio com quem você ama? É isso que você vai descobrir agora no Pura Teoria. Por definição, o óbvio é aquilo que é claro, evidente, que não precisa de explicação. A gente vê e pronto, já entende do que se trata. Mas se é tão evidente, por que tantas vezes ele passa despercebido? Esse conceito aparece o tempo todo na publicidade. Sabe aquela ideia genial que quando você vê pensa, nossa, como ninguém pensou nisso antes? O óbvio bem usado pode ser revolucionário. Foi o caso do Adams Óbvio. Esse personagem fictício virou um conceito na publicidade depois que o escritor Robert Opdegraff publicou um conto sobre ele em 1916 num jornal da Filadélfia. A história fez tanto sucesso que virou um livro, Adams Óbvio, a história de um empresário de sucesso. No livro, Adams é um jovem publicitário que ganha fama e dinheiro usando o óbvio como estratégia. Um dos exemplos mais marcantes foi uma campanha para uma loja de chapéus. Em vez de mostrar fotos de homens de corpo inteiro, ele usou apenas o rosto dos modelos, destacando o chapéu. Parece simples, mas na época ninguém fazia isso. E foi um sucesso. Só que enxergar o óbvio nem sempre é fácil. Muitas vezes ele exige tempo, esforço e dedicação. A ciência mostra isso o tempo todo. Charles Darwin chegou à teoria da evolução observando algo que hoje parece claro. Os seres vivos que melhor se adaptam ao ambiente têm mais chances de sobreviver. Óbvio, né? A lei da gravitação universal de Isaac Newton também soa óbvia agora, mas ninguém antes dele tinha parado para pensar que a mesma força que faz uma maçã cair também mantém os planetas em órbita. Quando perguntaram a Thomas Edison sobre suas milhares de tentativas fracassadas antes de inventar a lâmpada, ele respondeu: "Eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." No século XIX, os pintores impressionistas como Claude Monet e Renoir perceberam que a luz e a cor mudam o tempo todo, dependendo do ambiente e do horário do dia. O que eles fizeram? Começaram a pintar ao ar livre, capturando essas nuances em pinceladas rápidas e cores vibrantes. Algo simples, quase óbvio, mas ninguém fazia isso antes deles. E no mundo dos negócios, o óbvio também fez milionários. Elon Musk percebeu que os carros elétricos poderiam ser o futuro do transporte, mas essa ideia já existia há décadas. Ele só ligou os pontos. Jeff Bezos viu a internet crescer nos anos 1990 e pensou: se dá para vender tudo em lojas físicas, por que não vender tudo online? Simples, direto e óbvio. Mas foi ele que fundou a Amazon e transformou o varejo global. No artigo O Óbvio Pode Transformar Seu Negócio, o especialista Murilo Almeida explica: as ideias criativas normalmente são simples e óbvias, não como resultado de um efeito eureka, mas por análises, experiência e envolvimento com o tema, criando soluções que ninguém percebeu até serem demonstradas. Foi o que aconteceu com o Post-it. Um cientista da 3M descobriu um adesivo fraco que não servia para colar nada direito, mas quando compartilhou a descoberta com um colega que cantava num coral da igreja, surgiu a ideia perfeita: um marcador de páginas que não caía. Óbvio, né? Mas só depois que alguém enxergou. Se o óbvio está sempre na nossa cara, por que a gente demora tanto para percebê-lo? Será que existe um jeito de enxergar melhor o que está bem na nossa frente? Por sua simplicidade, frases óbvias chegam a parecer ingenuidade ou idiotice. Como quando você corta o cabelo e alguém pergunta: "Você cortou o cabelo?" Ou se alguém tropeça e ouve: "Você caiu?" A cena é óbvia, mas ainda assim alguém sente necessidade de dizer.
Essa necessidade de reforçar o que é claro também se aplica a ideias que parecem evidentes, mas que muita gente simplesmente não enxerga. O livro 12 Regras para a Vida, do psicólogo canadense Jordan Peterson, é um exemplo disso. As regras são diretas, quase banais, mas nem todo mundo as segue. Por isso, alguém precisava escrevê-las. E esse alguém vendeu milhões de exemplares. É que muitas verdades fundamentais são invisíveis porque estão tão próximas que não as questionamos. Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco, dizia que muitas verdades são invisíveis porque estão bem diante dos nossos olhos. A linguagem que usamos diariamente, por exemplo, é cheia de pressupostos óbvios. Sabemos que maçã se refere a uma fruta, ou que, em caso de incêndio, devemos procurar uma saída. Mas o óbvio também pode ser negligenciado. O professor Cláudio Costa Neto, autor do livro A Filosofia do Óbvio, afirma que se a filosofia é o modo de pensar a vida e se o óbvio é o ato de ouvir o logos, então a filosofia do óbvio é um modo de pensar a vida em que a razão e a inteligência privilegiam os entendimentos e as ações sempre banalizadas pela busca permanente da verdade. E é justamente essa banalização que nos faz ignorar o que está bem na nossa frente. O professor e filósofo Munir Moy explica: de tão evidente, muitas vezes o óbvio precisa ser dito e redito. Afinal, segundo ele, as regras e repetições tornam o óbvio tão automático que a gente simplesmente para de prestar atenção nele. Essa falta de atenção é o que a psicóloga Ellie Langer chama de piloto automático. Segundo ela, ficamos tão presos à rotina que deixamos de enxergar soluções simples para problemas óbvios. Pense bem, seu filho está no computador o dia todo e você briga com ele por isso toda semana. Será que repetir essa reação está ajudando? Ou reclamar das notas baixas e esperar que elas melhorem por mágica? Não é óbvio que isso não vai acontecer? O mesmo vale para pequenas discussões no dia a dia, como aquela esposa que briga com o marido porque ele sempre aperta a pasta de dente pelo meio. Ela já reclamou 1000 vezes e ele continua fazendo a mesma coisa. Aí vem o psicólogo John Gottman, que escreveu o livro Os 7 Princípios para Fazer o Casamento Funcionar. Ele afirma que um dos segredos para resolver conflitos é aceitar aquilo que você não pode mudar. Então, se o marido insiste em apertar a pasta no meio, por que não ter uma pasta de dente para cada um? Parece óbvio, né? Mas muita gente prefere insistir no erro. Ah, mas é óbvio que você vai curtir o vídeo agora mesmo, não é? No fim das contas, enxergar o óbvio exige atenção e aceitar o óbvio pode ser mais eficaz do que teimar contra ele. Mas se ainda assim você acha que prestar atenção ao óbvio é perda de tempo, pode ser que você esteja prestes a cair na maior armadilha que ele esconde. Parece tolo ter que provar o óbvio, que a Terra é redonda, que imunizantes testados e aplicados há anos são seguros, que as palavras têm seu próprio significado e ele não muda ao bel prazer, que a preservação do meio ambiente é muito mais complexa do que a camada de ozônio ou aquecimento global. Em um mundo saturado de informações, nos afastamos do que é simples e evidente. Ignoramos sinais claros da natureza, da saúde, das relações. Se ainda não está óbvio para você, então vamos lá. Imagine um mundo em que as palavras perdem sua definição. Como nos comunicar? Como nos entender? Como evitar o caos, já que ninguém será capaz de ver o óbvio, perdendo assim o bom senso? O que parece óbvio para uns, não parece para outros. Como se Capitu traiu ou não Bentinho no livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Para Bentinho, a traição era óbvia. Para o leitor, o óbvio não era unanimidade. Por que tendemos a ignorar o óbvio e como resgatar a capacidade de vê-lo e usá-lo a nosso favor? A psicologia oferece algumas respostas. Segundo o psicólogo e ganhador do Nobel Daniel Kahneman, nosso cérebro adota padrões mentais para processar informações rapidamente. Esse mecanismo é útil no dia a dia, mas nos faz ignorar o que está bem diante dos nossos olhos. Por isso, reconhecer e valorizar o óbvio exige um esforço consciente. É preciso treinar nossa atenção. A prática de mindfulness, ou atenção plena, é uma forma poderosa de fazer isso.
Jon Kabat-Zinn, um dos pioneiros do mindfulness no Ocidente, explica que, ao valorizar o que é simples e evidente, podemos construir vidas mais ricas e significativas. Relações mais fortes e uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor surgem justamente dessa percepção. E as soluções para muitos problemas, elas costumam estar bem diante de nós. A solução óbvia para melhorar o convívio familiar, por exemplo, está no ato de manter o diálogo com os filhos, buscar saídas criativas para conflitos, impor limites claros e estimular o desenvolvimento de suas habilidades. Parece óbvio, mas nem sempre damos a devida atenção a isso. No final das contas, o óbvio nem sempre é fácil de ver. Afinal, como disse Antoine de Saint-Exupéry, autor de O Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. E talvez seja por isso que prestar atenção ao óbvio é uma das formas mais simples e poderosas de transformar nossa vida. E aí, você gostou de pensar sobre o óbvio? Escreve aqui embaixo pra gente nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, é óbvio que você vai fazer isso agora. E se você quiser saber sobre como a masculinidade foi importante para a humanidade e por que hoje ela é chamada de tóxica, clique no link que aparece aí na tela e eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!